Eu quero ler com vocês uma história e eu vou explicar um negócio para vocês. Se você aceita fazer parte do reino de Deus, se você aceita fazer parte dos que são chamados de filhos, se você aceita que Jesus ele te tire de um reino de trevas e te leve para o reino de amor, quando você entra nesse reino, você não vai ser inútil nunca. Essa conversa de que a pessoa se sente inútil no reino é porque ela está dando murro em ponto de faca. Você está buscando servir em locais e em ministérios que não são os de Deus para você. Vou explicar o que eu estou falando. 1 Samuel capítulo 10, eu quero ler para vocês uma história, vai acompanhando aí. Samuel tomou um vaso de azeite e derramou o vaso sobre a cabeça de Saul, lhe deu um beijo e disse: o Senhor te ungiu por capitão de sua herança. E aí Samuel, depois de ungir a Saul, ele pegou e ele... Peraí, gente, deixa eu tirar os comentários, senão eu fico perturbadinho, peraí, já volto nos comentários. E aí, depois dele ter ungido Saul, ele falou para Saul assim: Saul, agora você vai fazer o seguinte, você vai sair de perto de mim e você vai para Zelza. Olha que nome de cidade feio. Você vai para Zelza, se bem que Taubaté é feio também, mas enfim, pouco importa o nome, interessa que eu gosto daqui. Você vai encontrar homens que te dirão: as jumentas do seu pai foram encontradas, e agora o seu pai está preocupado com você, querendo saber onde você está. Você vai continuar andando, Saul, e você vai chegar no carvalho de Tabor e encontrará 3 homens. Esses homens estão indo até Betel, levando 3 cabritos, e outro estará levando 3 pães e um odre de vinho. Eles te perguntarão como estás, te darão os pães e que você tomará das suas mãos. Para só um pouco. Gente, você já viu gente que recebe um mover diferente do Espírito Santo de Deus? Você já percebeu? Você já percebeu que tem gente que ele tem um relacionamento com Deus diferente do seu? Parece que ele sente mais de Deus do que você. Mas ao mesmo tempo tem gente que olha você e acha que você tem um relacionamento diferente do dele. Eu vejo muita gente chegar pra mim e falar assim: ai, Dani, eu queria conseguir saber a Bíblia de cor igual você sabe. Só que ao mesmo tempo eu falo: querido, eu queria conseguir chorar durante o louvor igual você chora. Tem gente, cada um tem uma particularidade que é muito diferente da do outro. A Eli odeia sítio e a Eli ama praia. Oi, Tamires. Eu odeio praia e eu amo sítio. A Eli ama café, eu tenho pavor de café. A Eli detesta Coca-Cola e eu sou apaixonado por Coca-Cola, mesmo sabendo todos os males que ela me causa. Por que é que Deus faz assim? Porque, olha só, por exemplo, o profeta Samuel. Samuel chega para Saul e ele fala assim: Saul, você vai fazer isso, isso, isso. Meu, que dom de profecia é esse? É porque ele era profeta, lógico, ele teria o dom de profecia. Mas eu não tenho, eu nunca consegui chegar e colocar minha mão na cabeça de alguém e orar e eu ver essa pessoa e eu vou falar assim: olha, amanhã tal coisa vai acontecer isso, isso, isso. Mas eu já vi gente que consegue. Você acha que essa pessoa é mais íntima de Deus que você? Não tem... Gente, intimidade com Deus não tem nada a ver com a manifestação do dom que Ele te dá. Esquece da onde que as pessoas tiram que existem dons que te levam que demonstram que você é mais íntimo de Deus. Esquece. Dani, porque o dom de línguas é sinal de que a pessoa é selada com o Espírito Santo de Deus. Mentira. Até o diabo consegue orar em línguas e enganar muita gente. Eu já vi um homem no Jô Soares, se você quiser você procura no YouTube, ele ora em línguas para Deus, para Jô. Confundi agora. Ele ora em línguas, mostrando pro Jô, porque ele fala: na minha igreja era assim, e o cara é ímpio, não tem nada a ver. O dom que demonstra que você é selado com o Espírito Santo de Deus está em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 3, quando ele fala assim: ninguém, presta atenção aqui, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você quer saber se você é cheio? Você quer saber se você tem o dom do Espírito Santo de Deus? É se você confessa Jesus Cristo como seu Senhor. E não da boca para fora. Da boca para fora é palhaçada. Tem um monte de gente aí que fala: Jesus, Jesus, Deus enviou seu Filho amado. E o cara não é crente por carinho nenhum. Esquece. O dom de Deus, o dom que define que você é um homem de Deus, é quando você confessa o Senhor Jesus com a sua boca de coração. Volta para Samuel que eu quero te mostrar uma coisa. Aconteceu exatamente como o profeta Samuel havia profetizado para Saul. Olha, gente, olha que Saul bunda mole. Meu Deus. Deixa eu achar aqui
Onde que está o texto? Espera aí. Aqui. Calma aí. Ah lá, verso 17. 1 Samuel, capítulo 10, a partir do verso 17. Então Samuel convocou todo o povo do Senhor na cidade de Mispá e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor de Israel: eu fiz vocês subirem do Egito, eu livrei as mãos do Egito e vocês da mão do Egito, livrei vocês da mão de todos os reis, eu fui maravilhoso para vocês. Mas vocês rejeitaram a Deus e vocês quiseram um rei. Beleza, até aí tudo bem. Aí, a partir do verso 20, você vai ver assim, que Samuel fez todas as tribos chegarem a perto de si e escolheu a tribo de Benjamim. Todas as famílias da tribo de Benjamim chegaram, ele escolheu a família de Matri. E juntou todos da família de Matri, e da família de Matri ele escolheu Saul. E falou: Saul é o homem que será o rei de vocês. Mas olha no verso 21. E quando buscaram a Saul, não o encontraram. Então tornaram a perguntar ao Senhor. Verso 22. Onde está Saul? E Deus disse a Samuel: Samuel, Saul está escondido no meio da bagagem. Cara, que covarde, velho. Mas que covarde, que bunda mole esse Saul. Deus tinha um chamado para Samuel ser profeta. Deus tinha um chamado para Saul de ser rei. Samuel exerceu perfeitamente o seu dom de profecia, mas Saul não exerceu perfeitamente o seu dom de ser rei. Vocês estão conseguindo entender? Quem olha para Samuel pode ter inveja de Samuel, mas Samuel ficou extremamente triste porque porque o povo pediu rei. Samuel queria continuar sendo o profeta que reinava sobre Israel, não porque Samuel era metido, mas porque ele sabia que ele estaria fazendo a vontade de Deus. Agora o povo quis um rei. Samuel foi perfeito no dom que Deus deu para ele. Saul foi um vagabundo no dom que Deus deu para ele. Tão vagabundo que Deus arrancou o reino da mão dele e deu para Davi. Se Saul tivesse sido um rei fantástico, o reino dele não teria sido tirado. O reino dele só foi tirado porque ele exerceu o dom dele extremamente de má vontade. Você quer ver isso aqui? A obra do Senhor relaxadamente. Onde que fala isso? Jeremias capítulo 48. Aquele que realiza a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Misericórdia. Quem que faz a obra do Senhor é alguém que é dele. E Deus está falando assim: se você for meu e exercer exercer mal, se você fizer com relaxado, com preguiça, o dom que Deus te der, essa é maldição. Então eu estou aqui para falar para você o seguinte: não existe um dom maior que o outro. Isso não existe. O cara que ora em língua é maior do que o cara que profetiza. O cara que profetiza é maior do que o cara que conhece a Bíblia. O cara que conhece a Bíblia é melhor do que aquele que consola. Tem irmão que consola. Tem irmão que sabe pregar bem. Tem irmão que tem eloquência. Tem irmã que, na hora da intercessão, a mulher caiu fogo do céu. Eu tava na praia, eu contei ontem no ao vivo de ontem. Eu tava lá na praia e eu comecei a explicar uma coisa sobre Deus, sobre o nome de Deus, porque o dom que Deus me deu é o de conhecer as Escrituras. Agora a mulher que estava do meu lado começou a ouvir aquilo e começou a pegar um fogo nela. E ela começou a orar em umas línguas muito loucas e colocou a mão em mim, assim, ela tava com a mão quente. E aí você fala que Deus deu aquele dom de oração para ela, mas não deu para mim. Mas Ele deu para mim um dom de interpretar a Bíblia que não deu para ela. E eu e ela, a gente se soma do mesmo jeito que sou eu com Eli. Ela tem os dons dela, eu tenho os dons meus, mas a gente usa junto e o reino de Deus prospera. Tira isso da sua cabeça, de que tem dom, que você quer maior que o outro. O maior dom de todos é o amor, velho. Se você não consegue amar o próximo, por isso que 1 Coríntios 13 fala: ainda que você fale língua estranha, ainda que você dê o corpo para morrer, ainda que você doe todo o seu dinheiro para a África, ainda que você pregue para Jesus no mundo inteiro, se você não tiver amor, não vale nada, não vale de nada. Paixão faz você matar pela paixão, mas quando você ama de verdade, você morre por aquele amor. É diferente. A paixão te faz matar e o amor te faz até morrer por isso. Então, quando você ama Jesus de verdade, você até morre por ele. Isso é o maior de todos os dons. Olha só o que 1 Coríntios 12 fala. No verso 4 fala assim: há uma diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. Opa! Gente, imagina um cacho de uva. Imagina um cachinho de uva. Jesus, ele é a videira que dá o cacho de uva. Só que cada uvinha tem um tamanho, tem um gosto, mas são todas partes do mesmo cacho. O reino de Deus, a igreja de Deus é um cacho de uva. É o mesmo fruto. Deus está segurando o mesmo, porque vem dele. A doçura vem dele. Mas cada um tem cada uma tem uma parte, cada um é uma fruta. Todas as frutas juntas formam a uva. Cada parte, eu não sei, os botânicos que me perdoem, mas eu não sei se cada gomo de uva é uma uva ou se a uva inteira é a uva, enfim. Verso 4.
Há uma diversidade de dons, o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de ministérios, o Senhor é o mesmo. Há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para mim? Não, útil para a igreja. Por isso que tem gente que realmente tem dom de cura, por isso que tem gente que realmente tem dom de profetizar e usa para benefício próprio. Aí abre uma igreja onde ele faz lá um monte de manifestação de dom de cura, quando na verdade ele não quer que o nome de Jesus seja engrandecido, ele quer dinheiro. Ou então eu poderia chegar e se eu tivesse o dom de interpretações, eu abriria, e o dom de Deus é irrevogável. O dom que você deu. Sabe por quê? Olha só. Eu creio no dom do louvor, apesar da Bíblia não listar em 1 Coríntios 12, eu sei que tem pessoas que na hora do louvor, meu Deus, e não é voz bonita não é só técnica não, são pessoas que têm sentimento na voz, as palavras delas saem com sentimento, e aí você para pensar, por exemplo, Elvis Presley, Whitney Houston, Katy Perry, Avril Lavigne, são cantores que começaram na igreja, cantando louvores. Satanás, genial, Satanás é ótimo, Satanás é fantástico, pro mal, ele é uma pessoa fenomenal pro mal, ele é ótimo no que ele faz. Ele foi lá e viu, os olhos dele viram o dom dessas pessoas. O que ele fez? Levou elas pro lado negro da força. Olha que besteira, né? Citando Star Wars. Quando Deus ele percebe o dom de alguém, e ele sabe, quando o diabo percebe que Deus deu o dom para alguém, olha isso que eu vou falar, ele vai fazer de tudo para a pessoa usar esse dom pro mal. Por isso que aí ele vê uma pessoa falar bem, ele vai colocar essa pessoa para ser uma militante de qualquer assunto idiota aí que não tem nada a ver com Deus, porque a pessoa fala bem. Você quer descobrir o seu dom? Continue na sua caminhada cristã, porque na hora certa Deus vai manifestar. Não depende de você, cara. Não depende de você. Você acha que eu sabia falar bem na frente da câmera? Eu não tenho vergonha, eu não tô nem aí, eu falo, é cara de pau, o mundo tá vendo e eu não tô nem aí, eu não tenho vergonha disso. Tem gente, se você puser uma câmera na frente da pessoa, a pessoa até trava, ela começa a engolir seco, o bagulho fica feio pro lado dela. Eu não tô nem aí, eu sou sem vergonha pra Jesus. Então Jesus manifestou esse dom para usar pro reino dele. Simples assim. Vamos continuar lendo aqui, ó. A uns o espírito é de sabedoria, a outros o espírito da ciência, a outros o espírito da fé, a outros dá o dom de cura, outra operação de maravilhas. Verso 11. Mas um só é o mesmo espírito que opera todas essas coisas. Ele reparte particularmente a cada um como ele quer. Se Deus te chamou para pregar, não seja Saul que se esconde na bagagem. Se Deus te chamou para orar pelas pessoas, não seja um Saul que se esconde nas bagagens. Se Deus te chamou para ser aquela irmã do grupo de intercessão, ou aquele irmão do grupo de intercessão, não seja o Saul que esconde debaixo das bagagens. Exerça o dom que Deus te deu com alegria. E não fica querendo imitar o dom dos outros. Queridos, uma vez eu tentei, eu amo pregação pentecostal, mas eu não sou pentecostal. Não adianta eu querer fingir que eu sou pentecostal, porque fica ridículo. Uma vez eu tentei pregar, eu acho o máximo as pregações de uns 10 anos atrás do Marco Feliciano. Há uns 15, 10 anos atrás ele era fenomenal. Não que agora ele não seja, mas porque eu sinceramente não o conheço para saber. Mas as pregações de Marco Feliciano, há uns 15 anos atrás, a pregação, o dia da aprovação mudou minha vida. Se vocês querem ver, pregação Marco Feliciano, dia da aprovação, tem 2 horas. Eu chorei do começo ao fim. Eu ouvi num dia que eu estava indo pregar. Fui pregar e tentei pregar igualzinho. Ficou uma porcaria. Daniel Saad tentando ser pentecostal é ridículo. Por quê? Porque o dom de ser pentecostal, o dom de orar alto, impor a voz, é dele, não é meu. O meu dom é de falar, fazendo graça, com mais profundidade na teologia. É o meu dom. Então, se eu tentar ser pentecostal, fica ridículo. Se eu tentar ser extremamente teológico, fica ridículo. Se eu tentar buscar um dom que não é o meu, eu vou esconder na bagagem o meu dom e eu vou ficar eternamente buscando atrás de alguma coisa que Deus não quer me dar. Então, a gente tem que saber orar. A gente tem que saber como pedir as coisas. Ao invés de eu orar e falar, Senhor, eu queria tanto ser igual a fulano. Senhor, eu queria tanto ter o dom que o fulano tem. Você está errado. Você vai pegar e vai falar assim, Senhor, exerce em mim, faz brotar em mim o dom que for da sua vontade, Pai. Para que eu seja uma arma na sua mão, para que eu seja aquela flecha que atinja o alvo. E aí Deus vai te usar com perfeição. Era isso que eu queria falar. Se você não entende o dom do outro, é porque o dom é do outro, não é seu. Lidiane Cariello, você fez teologia onde? Na Bíblia, filha. Eu nunca fiz, eu ainda não fiz, mas eu vou fazer uns cursos, eu quero aprender um monte de coisa, porque eu não sei quase nada.
Dani, como saber se eu tenho algum dom? Querido, não tem como. Não tem como. Ninguém nasce já escrito aqui, ó, levita. Ninguém aparece escrito aqui, ó, eu sou do Ministério de Intercessão, eu sou pastor, eu consolo, hospitaleiro, tenho o dom da hospitalidade. Esse ninguém quer, né? Receber os outros da comida, ninguém quer. Agora orar em línguas e ter cura, porque daí você vai virar o X-Men, o professor Xavier de Jesus, aí todo mundo quer. É o dom que aparece. Hoje um rapaz na academia falou um negócio pra mim fantástico. Ele chegou e eu fui dar parabéns pra ele porque eu vi uma foto dele com moradores de rua. Falei, Leandrão, que legal, cara, você lá, a Priscila e o Bezerra, vocês indo lá com os moradores de rua. Que bonito, cara, isso é difícil de ver. Aí ele falou pra mim, Dani, é porque é um ministério que não tem holofote. Falei, Deus eterno, é verdade. A gente quer os dons que tem holofotes. Você quer os dons que são sobrenaturais. Você quer os dons. Se você quer o dom de cura porque você quer o bem das pessoas, maravilha. Mas se você quer ter o dom de cura para que você apareça na igreja e você seja, meu Deus, chegou o Dani, ele tem o dom da profecia. Oh, meu Deus, ou abre alas pro Dani passar. Isso é ridículo. Ridículo. Dani, recebi uma profecia de uma mulher que disse que eu seria pastora, mas essa mulher separou do marido. Ó, eu não posso julgar a profecia, porque quem dá a profecia é Deus. Se realmente foi de Deus, foi Deus quem deu. Então não importa muito o interlocutor, entendeu? Enfim. Thiago Urbano, manda e-mail pra mim, daniel.sad@uol.com.br. Dani, o dom pode ser perdido? Não, o dom é irrevogável, mas você pode usar mal ou não usar, mas o dom está lá sempre em você, sempre vai estar lá. O dom é do Espírito Santo de Deus, tá? Deixando isso bem claro, não é da pessoa, mas o dom está lá, sempre, ele vai ficar amortecido, adormecido é a palavra, amortecido não é a palavra, adormecido, até o dia que você se encher do Espírito de um jeito que aquele negócio acende e você sai falando. Gente, é fácil você descobrir como que é o seu. Eu vou falar de mim. Eu vivi uma vida muito vagabunda e perversa na igreja. Até os 24 anos de idade eu era super duas caras. Eu ia na igreja e depois ia pra baladinha. É sempre assim, né? Muita gente assim. Um abraço pra Atlanta. Agora, quando eu comecei a andar com Jesus de verdade, dos 24 até os 26 mais ou menos, com 26 eu fiz o primeiro vídeo. Foi um ano, quase um ano, dos 24 para 25 e meio. Eu caminhando com Jesus, mas sinceramente, no meu quarto eu lia, eu orava, eu chorava de noite sozinho, e eu queria aprender, eu lia muito, entrava em tudo que era site de estudo bíblico, ficava lendo, até que Deus me trouxe a ideia, grava um vídeo para ensinar a galera. Eu falei, beleza, e surgiu o ministério. Eli estava orando num hotel um dia que ela foi trabalhar, orando, e veio a ideia, faz a página, eu, minha boca grande. Se você caminhar com Jesus, quando você chegar num estado onde você agrada Ele, Ele vai chegar e vai falar assim, agora sim, você vai exercer o seu dom. E Ele vai te dar a ideia. Vai vir a ideia do nada, entre aspas, do nada, vem do nada. É o máximo. Gente linda, é pecado estar angustiado, triste e subir no altar para ministrar? Não, você é ser humano. Eu já fui pregar muitas vezes com a maior preguiça do mundo, super cansado, longe, vai pregar longe, mas Deus chega e aí você pede perdão, fala, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, a despeito da minha desgraça, a despeito do meu pecado, usa essa mula, e Ele usa. Como saber se é Deus falando através de alguém? Pede confirmação para Deus. Ora, nunca faça o que uma pessoa te fala, nunca faça de cara, ainda que seja o seu pastor. Se ele falar uma coisa pra você, não recebe aquilo na hora. Não faça isso. Chega em casa, isso não é ser Tomé, não. Isso é você ser prudente. Aí você vai orar, Senhor Jesus, você falou através do servo isso e aquilo. Pai, é verdade? Pai, me mostra que isso é verdade. Se ele não der em sinais visíveis, ele vai te dar em paz no coração. Pode ficar tranquilo. Todo mundo tem um dom? Todo mundo. Cada um tem o seu. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo muito claro. O dom de servir. Ninguém quer. Você chega no culto para pregar. Você chega no culto para ouvir a palavra. Aí você chega lá, as luzes estão acesas, tem água no filtro, tem o copinho, tá lá, o banheiro tá limpinho, tem papel higiênico para você limpar o seu bumbum, tem o ar-condicionado tá ligado, as cadeiras estão no lugar, o som tá funcionando. Você acha que foi Deus que desceu do céu e arrumou tudo? Você acha que foi um anjo? Não, foram pessoas. Existem pessoas que têm o dom de servir e essas pessoas não aparecem. E essas pessoas são fundamentais para o andamento da igreja. Eu chego para pregar muitas vezes e as pessoas dão uma honra enorme para o pregador.
Eu sinceramente não me importo, porque eu não recebo aquela glória, eu dou pra Deus. Agora tem gente que recebe, toma cuidado, a glória é de Deus, tá? Toma cuidado. Aí eu chego pra pregar, a gente tá sempre tudo arrumadinho, as cadeiras estão no lugar, tá lá todo mundo, eu só pego o microfone, falo o que Deus quer falar e eu vou embora. Eu fui o que menos participou ali, eu cheguei, já tava tudo pronto, o Espírito Santo já tava lá, o Espírito Santo me usou, o lugar tava pronto. Ninguém nunca agradeceu os irmãos que servem. Ninguém nunca serviu, ninguém nunca agradeceu os irmãos que arrumam o lugar. Gente, a tiazinha e o tiozinho que arrumam o banheiro, glória a Deus pela vida de vocês. Se eu posso ir lá e fazer xixi numa igreja, é porque você arrumou, é porque você disponibilizou isso. Você é fundamental e você é fenomenal para a igreja, e você não recebe glória, porque você não está no altar, né? Quem está no altar é o Dani lá pregando, com um monte de holofote na cara dele. Quando eu falo de mim, eu estou me colocando na posição de pregador, porque tem gente que recebe a glória. Isso é nojento. Receber a glória que é de Deus é nojento. Eu tenho vergonha de você, pregador e pregadora, que recebem glória. Vocês são vergonha para o evangelho. Fique claro isso aí. Então, querido, e acima de tudo, que eu ia terminar com chave de ouro, o dom que todo mundo tem é o dom de pregar o evangelho. Todos têm o dom e a ordem. Mateus 28, ide por todo mundo, pregue o evangelho, façam criaturas, servos de Deus, novas criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o maior dom de todos. Dani, eu oro e começa a manifestação de demônios. Espera aí que esse aqui é interessante, eu gosto desse assunto. E eu tenho receio de expulsar. Logo acaba a oração, não tem mais dúvida que meu dom tem a ver com cura interior, restauração, consolo, eu não sei o que fazer. Cris, somente a autoridade de expulsar demônio não está na pessoa, nunca, está no Espírito Santo de Deus. Porém, se a pessoa estiver em pecado, o Satanás não te dá autoridade nenhuma. É impressionante. Eu já vi, fisicamente eu já vi um irmão chegar para orar pelo diabo e o diabo falar assim: sai, porque você está em pecado. Meu Deus, então o dom de expulsar diabo, eu não creio que é um dom. O dom de exorcismo, eu creio que ali está mais ligado a uma autoridade que o Espírito Santo dá para todo mundo, desde que você esteja numa vida santa. E vida santa não é uma vida que não peca, não é isso, mas é uma vida de alguém que, porque eu pequei várias vezes, eu duvido de Deus, eu tive raiva, eu já tive preguiça, tudo hoje. Já pensei mal de alguém, já participei de fofoca. Hoje, verdade, eu vou ser pregador, sim, não sou Jesus. Agora a diferença é que eu busco agradar o Senhor toda hora. Na hora eu fecho os olhos e falo: Senhor, me ajuda, Senhor, esteja junto comigo. A autoridade está ligado ao quanto que o Espírito Santo habita em você. Aí você pode expulsar o capeta que for. Ser levita é um dom. A gente entende hoje que o cantor é levita, mas isso não é bíblico não, porque o levita não era só os cantores. Os levitas era quem servia o templo. Uma pequena parte dos levitas eram cantor, mas eu entendi o que você está falando. Você está querendo falar sobre louvar a Deus. Creio sim que é um dom, porque tem gente que canta maravilhosamente, a voz afinadíssima. Eu vou dar um exemplo claro. Hoje, os cantores hoje nunca foram tão bons tecnicamente, os CDs nunca foram tão bons tecnicamente, você vai ver lá, tá cada faixa perfeitamente. E eu não sinto Jesus. Simplesmente coloca o CD de vários famosos aí e fica uma musiquinha repetitiva, o CD só sobre vitória, você vai ter a vitória, você vai ter a bênção, receba a vitória, e calma que vai passar, e vai ter bênção, e vai ter... É só isso as músicas hoje em dia. Não sinto Jesus. Agora eu coloco um hino antigo. Eu coloco lá um: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Choro, já tô chorando. Hino da harpa antigo lido. Meu Deus, porque tinha um dom ali. Quem escreveu estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não queria só vender CD. Então tem o dom. Dani, Deus se revela por sonhos. Olha lá Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2. Deus falou em sonho com Maria, Deus falou em sonho com José, Deus falou em sonho com os reis magos lá, os magos que foram levar presente. Deus fala em sonho com muita gente. Joel capítulo 2, Atos capítulo 2, mostra que Deus se revela através de sonho. Ele fala muito através de sonho. Muito. Me converti com louvor, eu me abasteço com louvor. Eu não tenho, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês agora, um desabafo pessoal. Dani, tem como ver os anjos nos protegendo? Tem, Paula. Já conheço muitos testemunhos de gente que viu. Eu nunca vi, mas eu ouvi um testemunho domingo de uma pessoa que viu. Tem como ver sim. Vou contar uma coisa pessoal minha. Eu acabei de falar, Luciana, Deus revela sonhos sim. O diabo pode nos dar sonhos. Cara, entenda só. Todo aquele que é de Deus, o maligno não toca.
Se você anda de verdade com Deus, se você anda em intimidade com Deus, Ele não vai te deixar ser confundida. Ele não vai deixar o diabo te tocar. Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. 1 João capítulo 5, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Fica tranquila, tá lá. Eu vou contar um segredo meu. Eu não tenho para quem desabafar. Sinceramente, eu não tenho. Eu não tenho um pastor que... Apesar de eu ter um pastor, que é o tio Eros ou o Arthur, eu não chego chorando para eles os meus problemas. Isso é uma coisa minha. Eu sou fechado nesse sentido. Mas eu tenho o costume de entrar no meu carro, vou dar umas voltas, ligo o ar-condicionado bem gelado na minha cara, coloco um louvor bem alto, conto para Deus tudo que está acontecendo, choro e volto para casa renovado. Só estou contando isso porque me perguntaram como é que eu faço. Intercessão é um dom. E é isso, gente. Acho que não tem muito mais o que falar. Preciso ir agora. Se vocês querem saber mais sobre os dons, leiam, por favor, 1 Coríntios 12, 13, 14 e leiam Romanos 14 também. Então, ó, fácil, hein? 1 Coríntios de 12 a 14 e Romanos 14. Amo vocês. Tamo junto. Deus abençoe e guarde.